eu fico maravilhado de ver algumas coisas assim. Todas as vezes eu falo isso, mas eu acho muito gostoso. Todas as vezes que eu vou pregar, eu fico observando o culto. Observando as palavras que foram para o Ministério de Louvor. O New Hope, eu falo que eles são um instrumento de fazer carinho no coração de Deus, né? Que você permaneça nesse mesmo espírito de louvor. E eu estava aqui prestando atenção nas letras das músicas, nas palavras, a palavra que a Marta disse. Como os nossos corações são conduzidos, né? Eu lá preparando a palavra, eles preparando louvor, e como que Deus vai carinhosamente montando a palavra. Eu gosto de ficar observando essas coisas, porque isso me dá muita segurança desse carinho absurdo que Deus tem por nós. Não precisava as coisas serem conectadas, não é verdade? A gente veio aqui para um momento, entrega o nosso louvor para Deus, no outro momento a gente entende a palavra, faz um compromisso, mas quando a gente vê as coisas todas alinhadas, nós entendemos que Deus tem um propósito, Deus tem um projeto, Deus quer conduzir os nossos corações em algum sentido específico. E eu gostaria de pedir que, da mesma forma como vocês oraram para mim, que Deus esteja aqui com liberdade falando através da minha vida, eu quero que nesse momento você separe um tempinho para orar por você. Para você abrir o seu coração e dizer assim: Deus, que não haja nenhuma barreira na minha vida, que eu tenha liberdade de escutar a sua voz. Eu quero que você faça um desafio no seu coração aí, que o Espírito Santo fale com você, que enquanto eu estiver falando aqui, Ele possa traduzir essa palavra para a tua realidade, que você saia daqui de fato transformado, de fato impactado, de fato mexido com essa palavra do Senhor, que o Senhor possa mexer com o teu coração, tal qual Ele tem mexido com o meu através desse texto. Eu sei que Deus tem algo específico para cada um de nós aqui. Então eu queria te convidar a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça, e que você tenha liberdade de falar dos seus lábios, dizer: Deus, olha, eu entrego o meu coração aqui, fala comigo. Eu quero que o Senhor fale comigo, que o Senhor me dê entendimento dessa palavra de forma especial nessa noite. Senhor Deus, quero te agradecer, Senhor, por esse momento aqui. E pedir, Deus, que a graça do Senhor, que o cuidado e o carinho do Senhor possa envolver cada vida aqui na particularidade. Fala com cada um, Senhor. Que em nome de Jesus os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos sejam todos agora colocados diante do teu altar. Que não haja nenhum empecilho, nenhum atrapalho, nenhum pensamento alheio, mas que o Senhor tenha total liberdade nesse momento aqui, Deus, para trabalhar com os nossos corações, para mudar as coisas de lugar, Deus. Se tem algum conceito que nós temos estabelecido, mas ele é contrário à tua vontade, e nós temos sofrido por causa disso, então muda a nossa vontade, para que ela seja parecida com a tua vontade. Fala conosco, Deus, segundo o Senhor planejou esse encontro para cada um de nós aqui, nessa noite, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Queridos, nós precisamos, a igreja precisa, cada vez mais de referenciais. Referenciais seguros, que a gente possa olhar e imitar com segurança. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração há algum tempo, eu me incomodando com algumas palavras que eu ouvi, dizendo: olha, não vou na igreja não, olha, já me desanimei com a igreja, me desanimei com o evangelho, me desanimei com as pessoas, por causa de algumas determinadas atitudes, algumas pessoas deixaram a caminhada com a fé. E o Senhor tem colocado isso no meu coração. Nós precisamos cada vez mais ser referência. Referenciais que as pessoas possam olhar e imitar com segurança. E eu queria começar com uma historinha. É a historinha de um gatinho que estava caminhando numa noite fria de inverno. Bastante frio, gelado. E aquele gatinho estava ali pelas ruas, perambulando, procurando um lugar para que ele pudesse se aquecer, para que ele pudesse passar aquela noite tranquila. E aí, enquanto ele caminhava, ele observou a dança de umas luzes vermelhas e amarelas. E aí ele correu para ali e identificou uma lareira. E aí ele falou: puxa, isso era tudo que eu queria. O gatinho não falou não, ele pensou, né? Isso era tudo que eu queria. Aí o gatinho deita ali, então se acomoda diante daquela lareira e morre congelado. Pô, que história é essa, né? Morre congelado. Era um enfeite de Natal. Não era uma fogueira de verdade. E aquele gatinho deitou ali pensando que era uma fogueira e acabou morrendo. E aí agora talvez você pense: começou bem mal essa pregação, né? Que palavra é essa? Triste, né? O gatinho tão bonitinho, por que foi matar o gatinho, né? Tudo que ele precisava era de um colo, era de um lugar quentinho para que ele pudesse se aquecer. E a história termina desse jeito, né? O bichinho morre congelado diante de um enfeite de Natal. Então eu quero tranquilizar o seu coração no sentido de que isso não era um gatinho de verdade.
É um daqueles gatinhos do desenho, sabe? Que num episódio ele morre, mas no outro ele já está lá gordo, cheio de vida. É um desses gatinhos, é tipo um ator. Então assim, de repente, num outro momento eu vou contar uma outra história de um gatinho, e esse mesmo gatinho vai estar lá, gordo, forte, bonito, peludo, de repente num ambiente mais quentinho. A gente não precisa chorar a morte desse gatinho. Mas por que então que eu estou contando essa história? Essa história é de um livro chamado Ponha Ordem no Seu Mundo Interior, ou Ponha em Ordem no Seu Mundo Interior, uma coisa assim. E ela diz respeito a algumas pessoas que se submeteram ao fogo de algumas igrejas frias. E elas foram congeladas no seu desejo de serem acolhidas. E alguma coisa no coração delas morreu com relação ao desejo de conhecer a Deus. Com relação ao desejo de saber quem Deus é. Alguma coisa morreu no coração delas no sentido de acreditar na igreja, no evangelho, nas pessoas. E esse livro traz essa história. Mas eu quero dizer que o Senhor nos tem chamado, querido, para mudar essa história, para escrever uma história diferente. Eu creio que da mesma forma como esse gatinho tem uma nova oportunidade numa outra história, Deus tem uma outra história para você. Se você algum dia se decepcionou com algum fogo de uma igreja fria. Com isso quer dizer o quê? Falta do evangelho, a falta do poder de Deus na sua vida. A gente vai ver aqui alguns tipos de nível que a gente se coloca na nossa comunhão. E Deus quer que a gente vá para um nível mais profundo. Lembra no livro de Jó, quando ele fala assim, Deus, antes eu te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. É um novo nível. Eu creio que Deus quer levar a gente para um nível mais profundo de intimidade, de comunhão com Ele. Então, se de alguma forma nós fomos frustrados, por causa de alguém que fez alguma coisa, por causa de alguém que disse que as atitudes dele não condiziam com o Evangelho, e isso afastou o seu coração de Deus, então eu quero que nessa noite você tenha acesso, que você possa ouvir, que o seu coração possa arder ao ouvir falar de quem é esse nosso Deus, o Deus a quem nós servimos. E se você de repente tem se colocado na presença dEle, o Senhor vai fazer da sua vida uma fogueira para uma nova história na vida de outras pessoas que também já deixaram de brilhar, já deixaram de acreditar. Amém? Há uma nova história, queridos, para ser escrita na vida de muita gente que hoje está frustrada. E elas só precisam ver pessoas que sejam tochas vivas, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas marcadas pelo Evangelho, pessoas que caminham com Deus numa intensidade diferente. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo 4, nós vamos ler o versículo 12. 1 Timóteo 4. E antes da gente ler esse texto, eu queria só pontuar assim, algumas coisas que eu estou falando a respeito desse versículo, que eu disse são 3 níveis em que as pessoas se colocam. Não são 3 tipos de pessoas, porque esses níveis a gente pode intercambiar. De repente você está num nível, daí você entende que precisa passar para um nível de mais intimidade. De repente você está num nível que você está muito distante de Deus. Ou você está no nível que o Senhor tem nos convocado para estar nessa noite. Que níveis seriam esses? Primeiro, existe aquele tipo de pessoa que está fora do compasso da vontade de Deus. As pegadas dele não conduzem para Jesus. Você olha para a vida dele e as atitudes dele não condizem. Ele vai dizer, ele não se parece com Cristo, ele não representa Jesus para mim, não causa sede no meu coração. Não porque ele seja assim, mas porque, por influência do pecado, a vida dele está distorcida. Então, assim, a realidade de quem ele é, aquilo que Deus fez ele para ser. E o pecado dá uma leve distorcida, então a pessoa se parece diferente, e aí nesse sentido, esse tipo de pessoa não pode te levar, não pode te apontar a Jesus. O segundo tipo de pessoas é aquele que a gente costuma dizer assim, que é uma pessoa boa. É um bom homem, é uma boa mulher, tem uma conduta social bacana, cumpre bem o papel social dela. Mas também ela não é aquele elo que vai te levar para Jesus. Mas tem um terceiro tipo de pessoa, que é isso que eu penso que o Senhor nos tem convocado para ser. Pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que andam com Deus, pessoas que quando abre a boca sai algo diferente, pessoas cujo olhar transmite amor, pessoas que estão plenas de Deus. É diferente, tem algo diferente aí. O que você tem? Eu quero andar com você, eu quero ver isso que você tem. Às vezes as pessoas enxergam isso e acham que é da própria pessoa.
mas é o poder e a manifestação de Deus através dessa vida. Então esse eu creio que é o nível que o Senhor nos tem convocado para viver. Que nós sejamos como tochas vivas, mudando a realidade de outras vidas pelo calor da presença de Deus dentro dos nossos corações. Amém? Vamos ler o texto então, 1 Timóteo 4,12. Paulo está orientando Timóteo sobre como ele deveria se aplicar. O versículo 12 que a gente vai ler, a gente só vai meditar nesse versículo, porque é o versículo que Paulo está falando da vida interior do Timóteo, né? Esse apelo para a nossa vida interior. A partir daqui ele vai falar da vida pública dele. Diz assim, olha, ninguém despreze a sua mocidade, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Torna-te padrão dos fiéis. Paulo fala para Timóteo assim, Timóteo, seja você o padrão, que as pessoas possam olhar para você e te imitar com segurança, porque você é o padrão, você é o modelo. E aí uma coisa muito interessante que eu achei, o vernáculo grego que fala a respeito dessa palavra, originalmente era tupos. O que significa isso? É impressão visível, cópia, imagem. Se torne uma impressão visível de Jesus, se torne uma cópia de Jesus, a imagem de Jesus. Mas a origem dessa palavra, essa palavra vem de uma outra palavra grega que é tuptos. Começou assim. E essa palavra significa golpe, do verbo golpear, não do verbo dar o golpe, tá? Golpe, pancada. Então a princípio significava pancada, agora significa cópia. Por que isso? Porque essa palavra originalmente significava pancada e depois ela começou a significar a marca da pancada. E essa marca que era feita pela pancada tinha o mesmo desenho do objeto que golpeou. E aí com o tempo, então, isso começou a se transformar em cópia, em modelo. E hoje, exemplo. O que Paulo está dizendo então para ele é isso, olha, que o impacto da vida de Jesus em você, Timóteo, reproduz em você quem Jesus é. Que as pessoas possam olhar para você e falar como você se parece com Jesus, como você espelha Deus para mim, porque a obra do Espírito Santo em você te impactou de tal forma que eu posso ver em Jesus em você. Amém? Ele está dizendo então assim, nesse sentido, olha, seja você o modelo, seja você o padrão. E aí de repente você pode pensar, mas tá certo, ele falou isso aí lá para Timóteo. Timóteo tinha um chamado pastoral, era ele que ia cuidar da igreja lá. Então Timóteo devia ter algumas habilidades, algumas características especiais, por isso Deus chamou isso para ele. Deus deu isso para ele. Mas nós somos cristãos, por que nós somos chamados assim? Primeiramente lá em Antioquia, quando os cristãos foram chamados pela primeira vez assim, era porque eles se pareciam com Jesus. Era uma expressão de deboche? Era. Mas era para dizer isso, olha só, o fulaninho, como se fosse o João, aí eu disse assim, olha o Joãozinho, é a cara do João. Assim, a princípio eles falavam isso, por quê? Porque lembrava, porque se parecia. Por que nós somos então chamados assim? Porque nós temos a marca de Cristo em nós. Então essa palavra é para você. Mas eu entendo que uma das maiores armas que o inimigo usa contra a nossa vida chama-se intimidação. Então ele vai dizer assim, olha, não é para você essa palavra, isso aí é para alguém que foi chamado lá para o ministério pastoral, tal. Você não vai ser igual a Jesus, não dessa forma, você não vai impactar as pessoas. Mas essa é uma palavra de engano. Olha só, antes dele falar a respeito dessa ideia de marcar, o verso 12, ó, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja um exemplo, mas torna-te padrão dos fiéis. Ninguém despreze a tua mocidade. A idade de Timóteo era como se fosse a minha idade, 30 e poucos anos, entre 30 e 35 anos Timóteo devia ter. Mas para aquela cultura ele era muito jovem, ele era inexperiente demais, então algumas pessoas se sentiam inseguras com a liderança de Timóteo, e o próprio Timóteo se sentia inseguro com a postura dele. Tem um outro versículo em Coríntios, que Paulo fala, olha, cuida que Timóteo não fique lá temeroso, para alguém cuidar de Timóteo. Agora ele fala assim, olha, no versículo anterior, manda essas coisas e ensina, olha, usa da autoridade que você tem. E no verso 12, que ninguém despreze a sua mocidade, não é pelo que você é jovem, mas seja modelo, mas seja padrão. Você está dizendo, Timóteo, o inimigo vai fazer algumas coisas para intimidar você, mas não se intimide, porque você tem a marca de Cristo, não tem razão para você ficar intimidado com nada, você é modelo.
E aí eu pergunto então para você, você já sofreu algum tipo de intimidação nesse sentido? Olha, você é muito jovem ainda para fazer isso. Ah não, mas você não sabe falar. Ah, mas eu sou tímido. Ah, mas eu não sei como me portar, eu não tenho estudo nesse aspecto para poder falar a respeito disso. Ah, mas eu não vou lá porque eu não vou saber. Ah, você não é bom o bastante. Intimidação é isso, é quando o diabo ri. Estou falando do diabo, estou lembrando de Davi. Né? Quando Davi vai enfrentar o gigante ri dele. Primeiro porque diz assim, ah, que bonitinho, ruivinho. Ele está dizendo, olha, ele é o menininho bonitinho, ruivinho, vem para cima de mim com pedras e paus. Por acaso eu sou um cão para que você venha para cima de mim com pedras e paus? Ele ri de quem Davi é, como se ele fosse um menininho. Depois ele ri das armas de Davi. Ele diz, quem você acha que é para você me enfrentar? E Davi responde, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É a nossa identidade, é saber quem nós somos no Senhor. Não é por causa de quem nós somos, mas é por conta de quem nós temos nos comissionado, quem nos tem enviado, no nome de quem nós temos trabalhado. Então eu vejo que essa é uma arma recorrente do inimigo, né, de intimidação. Olha, nem vai, se você for, você vai perder. Olha, não desembanhe a espada, não se coloque na batalha, não vai, porque ele sabe que se você for, é o fim da história para ele. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então não existe alternativa nenhuma para o diabo a não ser ele fazer essas coisas, que é as mentiras, né? O engano, não vai não, fica aí, você não é adequado, você não é bom o suficiente. Então o que nós queremos nessa noite? Que essa palavra do Senhor possa produzir esse tipo de fruto em nós. Nós já fomos impactados pelo Evangelho, nós precisamos de um impacto diferente desse Evangelho. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos, será que nós temos sido referenciais? Será que nós encontramos o referencial que nós queremos para seguir? O nosso referencial é Cristo. De repente alguém te feriu, alguém te magoou, alguém não foi a referência que você gostaria. A gente não pode também deixar o nosso Deus de lado. Eu já ouvi muito dessa história. Ah, eu não vou mais na igreja porque o fulano de tal fez isso, aí me desagradou e eu não vou mais. E aí a gente pergunta, o coração de quem está sendo agredido? Quem que desejava mais que todas as coisas que ele estivesse ali para prestar um culto, para que Deus pudesse envolvê-lo? O próprio Deus. Às vezes a gente priva Deus do nosso carinho, da nossa presença, do carinho que Ele quer dar para nós e é privado, por causa daquilo que os nossos irmãos, que alguém agiu errado. Então, se essa é a sua condição, eu quero convidar você a dizer nessa noite para Deus, Senhor, já fiz isso. Olha, já olhei para homens, já me feri com homens e por causa disso eu deixei de te dar o teu melhor, mas eu quero voltar e eu quero prestar o meu culto com qualidade, de forma que eu seja de tal forma impactado pelo Senhor, que as pessoas possam te ver nas minhas atitudes, andar num novo nível, num nível mais profundo. E interessante assim, que ele vai dar várias coisas, mas isso não é uma lista de tarefas. Olha, na palavra, no amor, na fé. Não é um monte de coisas para eu executar, e aí quando eu terminar eu dizer assim, bom, beleza, eu fiz a minha parte, estou sendo fiel na palavra. Não, ele está falando de você ser parecido com Cristo, de você caminhar com Cristo de forma que a sua vida possa produzir isso. Como se eu dissesse assim, vamos ensinar uma árvore a ser árvore. Olha, árvore, você tem que ter a folha nesse sentido, você tem que ter essa coloração, você tem que crescer assim. Não faz o menor sentido isso, não é? A árvore é a árvore, ela é quem ela nasceu para ser. Assim também somos nós. Então o que a gente tem que cuidar? Dos nutrientes desse solo. Do que essa árvore precisa para que ela possa crescer com qualidade. E no nosso caso como cristãos, o que nós precisamos para produzir esses frutos é de uma vida íntima com o Senhor. É estar perto da fogueira, para que a nossa brasa possa brilhar de forma viva e ativa, tal que aquele gato não possa mais morrer congelado, mas que ele seja envolvido pelo amor, que ele seja envolvido pela graça e pelo poder de Deus fluindo das nossas vidas. Cristãos contagiantes, homens e mulheres, jovens e moças cheios do Espírito Santo, cuja palavra é como fogo. Olha, sua palavra me traz paz. Quando eu converso com você, o meu coração repousa em paz. Essa paz não provém de mim, ela vem de Deus. Não, deve ter sido a sua criação. Não, essa paz não é minha, ela vem de Deus, você pode obtê-la.
e você levar a pessoa às descobertas dela, a desfrutar ela mesma do poder da oração, viver num nível mais profundo, viver essa comunhão que nós pregamos e que de repente algumas pessoas não conhecem, não entendem. E eu entendo que o Senhor nos tem convidado para isso. Quando Ele diz assim, olha, seja fiel na palavra, seja modelo na palavra. Aqui não é a palavra de Deus, não é a Bíblia. Posteriormente Ele vai falar sobre a Bíblia, mas nesse momento Ele está falando o seu jeito de falar, a sua fala do dia a dia. Aquilo que você costuma falar, como você costuma falar, as palavras que estão na sua boca, você está sempre reclamando, murmurando, as suas palavras são palavras de esperança, palavras de confiança, palavras de fé, palavras de ânimo. As suas palavras revelam quem Deus é em você. Esse é o convite que Ele fala, olha, que a sua palavra seja assim, gentil, mas com uma autoridade de Deus, que as suas palavras transmitam segurança. Mas eu estou dizendo para vocês, olha, não é só um nível de cumprir o seu papel social, ele é um bom homem. Eu estou falando sobre ser cheio do Espírito Santo. Então, já que a gente está falando sobre ser cheio e ser parecido com Jesus, eu quero conduzir vocês para um texto. Lucas 24, 32. Vamos ver do próprio Jesus. Lucas 24, 32. Como que Jesus falava. Eu vou ler só esse versículo, mas vou passar o pano de fundo para vocês. Jesus está caminhando com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus havia ido para a cruz, morreu, e aqueles 2 discípulos disseram, puxa vida, né? Jesus morreu e Ele era quem a gente esperava que trouxesse o reino de Deus, mas as nossas autoridades, o povo matou, e as nossas esperanças morreram com Ele. E aí eles partiram para uma cidade que tudo que a gente sabe dela é aquilo que a Bíblia diz, para Emaús. E enquanto eles estavam caminhando, Jesus aparece para eles com o corpo glorificado, e aí eles não o reconhecem de primeira. E eles estão ali reclamando pelo caminho, Jesus para e diz, ei, o que vocês estão conversando aí? A gente está muito triste. Oh, mas por quê? Eles, porventura você é o único que veio de Jerusalém e não sabe o que aconteceu? Do que vocês estão falando? Ora, de Jesus, que era forte e Ele era poderoso, mas o que as nossas autoridades fizeram com eles, e o que os romanos fizeram, eles o crucificaram, eles estavam dizendo, mataram a nossa esperança. Aí Jesus começa a dizer, mas escuta, Ele mesmo não disse para vocês que isso ia acontecer, que Ele ia morrer, e depois Ele ia ressuscitar? E aí Ele começa a falar, verso 27, olha, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Jesus pegou a Bíblia e começou a falar quem Ele era, o que Ele ia fazer. E aí eles constrangem Jesus a vir tomar a ceia. No partir do pão, quando Jesus parte o pão, na comunhão com Deus que os nossos olhos se abrem. Na comunhão, eles percebem que era Jesus. Reconhecem Jesus no partir do pão. E aí nesse momento Jesus desaparece da presença deles. E aí um diz para o outro, verso 32, disseram um para o outro, porventura não nos abrasava o coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? Jesus está dizendo assim, olha só, você percebe, não queimava mesmo o nosso coração quando Ele estava falando com a gente? Nosso coração ardia como ardia quando Ele falava lá daquela primeira vez. E eu entendo que quando nós falamos, então, o coração do nosso irmão tem que arder. Porque nós estamos falando da palavra de Deus, estamos falando do poder dEle. Então, queridos, quando nós abrimos as nossas bocas para falar qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de assunto, a nossa palavra tem que conter vida. O pastor Fogaça pregou 2 semanas atrás o texto de Moisés, quando ele passa 40 dias, 40 noites no monte, na presença do Senhor, ele volta com o rosto reluzente, e as pessoas olham para ele e enxergam a glória de Deus. Não é maravilhoso isso? Pensa, você se recolhe para um tempo de oração, aí você volta lá para o meio da sua família, dos seus amigos, seu rosto está brilhando. O que é isso? Não, eu estava ali orando, estava com Deus. Não é grandioso? E aí o apóstolo Paulo vem dizer assim, olha, o que você tem hoje é mais precioso, porque aquela glória ia desvanecendo, a partir do momento que ele ia
descendo o monte, que ele ia saindo da presença de Deus, o brilho ia apagando. Mas agora o Espírito Santo habita dentro do teu coração. Esse brilho agora é o brilho do fogo da presença de Deus contínua na sua vida. Por isso não cabe intimidação, queridos. Por isso não cabe a gente desacreditar do poder e da autoridade que nós temos nele. Por isso não cabe a gente pensar que dá para a gente viver aquela vidinha mais ou menos, e a gente ir na igreja e cumprir com os nossos compromissos. Nós precisamos assumir o compromisso de sermos cheios do Espírito Santo, de falar e o coração das pessoas arderem. Quando a gente fala, olha, eu posso orar pela sua vida, que a pessoa tenha consciência de que algo está acontecendo no mundo espiritual, e que a vida dela está sendo tocada, que está sendo mexida, e algo está sendo transformado pelo poder da sua oração. Eu me lembro que uma vez eu conversando com um amigo, ele disse que não acreditava em Deus. Eu comecei a orar pela vida dele e de forma alguma ele aceitava a existência de Deus, mas ainda assim eu estava ali demonstrando amor e mostrando para ele quem Jesus era para mim. E um dia eu disse para ele, olha, eu quero dizer para você que eu sei que você não entende, mas eu quero que você saiba, eu tenho orado pela sua vida todos os dias. E aí ele encheu os olhos de lágrimas e falou assim, olha, eu nunca ia te pedir para parar. Aí eu interrompi ele e falei, como? Aí ele falou, olha, você pode orar por mim. Eu não queria pedir para você parar. As pessoas sabem que as coisas estão mudando quando nós dobramos os nossos joelhos e intercedemos pela vida dela, porque ela prova a mudança. Mesmo que ela não entenda, ela sabe que alguma coisa está acontecendo quando você dobra os seus joelhos. E aí, nesse sentido, nós somos esperança para aqueles gatinhos que outrora morreram em alguma história da sua vida, mas que agora está ressurgindo porque ela tem provado do poder de Deus, tem provado da abundância daquilo que nós caminhamos, daquilo que nós vivemos. E é como eu disse, né? Eu creio que Deus tem nos convidado para um nível mais intenso. É esse o seu caso, querido? Você precisa caminhar para um novo tempo, precisa caminhar para uma maior intimidade com Deus. Então abra o seu coração e ouça o que o Espírito Santo tem falado para o seu coração aí. Outra coisa que ele diz é, seja fiel no trato, seja fiel nas atitudes, seja modelo nas atitudes. E aqui talvez seja o lugar onde a gente vê mais as pessoas feridas. Porque de repente algum comportamento de alguém que representava Jesus, nós representamos Jesus para as pessoas, que representava Jesus para ele, lá no futebol, falou alguma coisa, quebrou ele. No trânsito, recebeu uma fechada e disse uma palavra que não devia. Como está o nosso comportamento quando nós somos testados? Quando as pessoas fazem aquilo que nós não esperamos que elas nos façam, quando a gente se sente abusado, quando alguém invade o nosso limite, será que nesse momento também a gente se parece com Jesus? E essa questão é tão forte, queridos, que tem um ministério da Jocum, que é um ministério de uma agência missionária, que eles tiveram um projeto chamado Mãos. É um acróstico que significa ministrando, amor e obra, servindo, mãos. E o que eles faziam? Viajavam, uma equipe, e falavam, nós vamos servir a cidade. Então chegava lá e identificava que precisava pintar os meio-fios. E aí eles vinham e compravam tinta, e eles mesmos vinham pintando os rodapés. E aí as pessoas, todos com camisetas, tal, e dizer, quem são vocês? Por que vocês estão fazendo isso? Olha, a gente está fazendo isso para a gente ministrar o amor de Deus pela vida de vocês. Ah, mas como assim? Olha, Deus nos tem amado de tal forma que a gente quer servir as pessoas para que elas também se sintam de alguma forma amadas por nós. E eles tinham oportunidade para falar do Evangelho. Passava na frente da casa de alguém e a casa estava cheia de mato. E a gente pode carpir aqui? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, eu quero te servir. Ah, mas por que isso? Olha, porque Jesus transformou minha vida e eu quero poder dividir com você desse amor. E aí eles montaram um time de futebol. E aí recrutaram de todo o país vários jogadores que, a gurizada boa de bola, né? E aí montou aquele baita daquele time, e o compromisso deles era que durante o jogo eles iam testemunhar do amor de Deus. Como? Pela linguagem deles, pela forma como eles falavam, eles não iam se agredir, não iam xingar, ia ter uma conduta diferenciada, não iam reclamar, e se alguém quebrasse eles não iam revidar. E quando eu ouvi isso, eu ouvi dos meninos contando testemunho, dizendo, olha, era muito engraçado, porque toda pausa que tinha, as pessoas vinham falar, escuta, o que você tem? Ah, como assim? Vocês são diferentes. E eles falavam, olha, a gente veio aqui para testemunhar do amor de Deus. Eles estavam fazendo nada, queridos, mas estavam com uma atitude excelente. Quando alguém ia lá e chutava a canela dele, ele dava um sorriso e saía correndo e não revidava. E é nesse momento que às vezes a gente escorrega.
E nesses momentos as pessoas estão nos observando. Nós somos Jesus para as pessoas. Como o texto diz, né? O Evangelho nos impacta a nossa vida e a gente sai dali com uma marca do Evangelho. De acordo com essa marca é o que as pessoas vão entender. Olha, de fato, é isso que eu quero para a minha vida. Ou vão dizer, não, eu não quero isso não, eu sou muito melhor que isso. Porque, olha, eu sou uma pessoa correta, tal, eu faço as coisas direitinho, e aquele fulano de tal lá faz isso, isso e aquilo. E é aquilo que eu disse, não adianta a gente ter uma conduta social legal, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, queridos. Não é perfeição de dizer, eu não erro, eu nunca erro. Não é essa a ideia. É a ideia de que eu estou caminhando com Deus e a minha vida produz frutos que levam para o coração dele. Eu vou escorregar? Provavelmente, possivelmente. Mas, como a minha vida tem sido conduzida para ele, eu vou evidenciar Jesus. E o Senhor vai falar para mim, olha, sua atitude não está legal. Quando alguém te fecha no trânsito, você tem esse tipo de comportamento. Olha, lá nas redes sociais, será que você tem espelhado Jesus para as pessoas? No seu trabalho, na faculdade, nos seus negócios? Eu já ouvi muita história de gente ferida, machucada, porque nunca teve a oportunidade de conhecer a Deus. E eu creio que essa oportunidade passa por nós, passa por quem nós somos, porque esse é o convite que o Senhor faz para nós. Durante muito tempo, queridos, eu orei dessa forma: Senhor, eu quero ser uma pista para o seu coração. Quero que as pessoas olhem para mim e falem assim, agora, através da minha vida, eu posso encontrar Deus. Que a minha vida sinalize para o Senhor, que eu seja uma pista, que alguém esteja caminhando por mim e aí perceba, olha, tem alguma coisa aqui, eu quero encontrar o coração de Deus, eu acho que esse é o caminho. Mas eu tenho orado diferente ultimamente, eu tenho dito, Deus, de repente o cara é meio desligado, ele não vai perceber a pista. Então eu quero ser uma evidência, de forma que a pessoa não possa negar, que a pessoa não possa olhar e falar assim, será? Eu quero ser uma marca clara, que a pessoa olhe para a minha vida e diz, ele caminha com Deus, eu quero caminhar com Deus também. Como que eu faço? Por onde eu tenho que caminhar? O que eu tenho que fazer? Exemplos no amor. João 13:35 fala assim, vocês vão me conhecer, conhecereis que vocês são os meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros em amor. É o nosso amor que testifica que nós somos filhos de Deus, porque Deus é amor. A gente pode fazer as melhores coisas, a Bíblia diz isso, se faltar o amor, faltou tudo, perde o propósito, perde o rumo, perde a direção, perde o sentido. É como latas vazias, é como o barulho de um sino que não muda a vida de ninguém. Mas a gente pode fazer a coisa mais simples. Se ela for motivada pelo amor, isso transforma vidas. Isso envolve o coração das pessoas. Isso testifica para as pessoas a presença de Deus nas nossas vidas. Esses dias eu estava comentando, você viaja daqui, vai para uma outra cidade, para um lugar totalmente diferente, aí você vai congregar lá com o povo, parece que você conhece de criancinha, né? É um amor que a gente não explica, parece que a gente nasceu e foi criado junto. Que amor é esse? É o amor de Deus, é esse amor que nos torna um, é o amor que nos torna um só corpo. Fé. A gente estava cantando aqui, eu estava lembrando, tirar teu fôlego com minha fé. Tirar o fôlego do Senhor, de tanta fé. Eu falo, Deus, o que é fé? Como é que você mede a sua fé? Quanta fé você tem? Ela é bastante, ela é pouca? É um dedal? É um copo? É um balde? É um tonel? Que tanto de fé você tem? Como que a gente mede a nossa fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. O parâmetro que a gente tem para entender se a gente tem fé ou não, é o quanto a gente entende aquilo que a Bíblia diz e diz, então eu vou viver isso. Então é isso que a Bíblia diz, é diferente de tudo que eu aprendi. Mas se é isso que a Bíblia diz, então é isso que eu vou viver. Ela é o parâmetro. Uma vez eu ouvi dizer que tinha um homem chamado Hudson Taylor. Quem já ouviu falar no Hudson Taylor? É um grande avivalista, um homem que abalou a China para Jesus. E esse homem disse assim, quer dizer, eu ouvi falar sobre a fé do Hudson Taylor, ele disse, eu quero aprender a ter fé, e eu li um livretinho dele, recomendo, chama O Segredo Espiritual de Hudson Taylor. Esse livro, o Hudson Taylor está lá, é um livro lindo, gente. Ele encontra a mulher dele, aí você ora por ela, e não dá certo, acontece um monte de coisa, ele é apaixonado, vai para a obra, deixa ela para trás, Deus manda ela, você se apaixona por ela junto com ele, eles se casam, e aí ele tem uma menininha, e aí ele passa alguns reveses na vida dele, essa menininha morre de uma doença lá, e aí você escuta o Hudson Taylor dizer, eu não posso, ainda quando eu saio para pregar, eu ouço seus passinhos na calçada,
E eu não posso dizer que eu não estou triste, porque ela era o meu raio de sol, mas eu me alegro em saber que Deus a tenha poupado. Hudson sabia o quanto que era difícil aquela vida, e ele conseguia entender na perda da filha dele, ela está com Jesus, eu sei, ele tem cuidado dela, e ele poupou. Quando o Hudson Taylor perde a esposa dele, eu falei, Deus, não, aí não, Deus. A gente viveu tudo isso junto aqui na história, e ela morre. Mas um amigo que estava perto do Hudson Taylor conta que no momento que ela morre, ela já não falava mais, e ela coloca a mão sobre a cabeça dele, como quem lhe rogava uma última bênção, e aí ela morre nessa posição, e ele ajoelhado, ele sentado na cama, tira a mão dela, ajoelha do lado da cama, pega na mão dela e diz assim, Senhor, muito obrigado pelos 12 anos que eu pude provar da vida dela. Ela me deu força, ela me deu alegria, o Senhor cuidou de mim. Eu te peço que o Senhor cuide de mim agora, que eu vou ficar sem ela, mas eu te agradeço por esse período todo. Querido, eu chorei quando eu li isso. Falei, Deus, eu preciso disso, eu preciso entender que fé é essa. A medida certa do amor, ele sabe que Deus jamais ia tirar alguma coisa dele. De que mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, o Senhor estava junto. E ele era capaz de olhar para trás e dizer assim, Deus, muito obrigado por o Senhor me permitir essa história aqui. História é linda. E aí no momento o rapaz fala para ele assim, Hudson, a minha esposa, ele cuidava do hospital, esse senhor, a minha esposa está com tuberculose e não tem como cuidar dela aqui, eu vou ter que viajar, levá-la para outro lugar e não tenho quem tome conta do hospital. Você pode fazer isso? Aí o Hudson diz, vou orar. Ele não podia, gente, não fazia o menor sentido, ele não tinha estrutura nenhuma para fazer isso. Mas ele diz, eu vou orar. E aí ele vai orar e diz assim, bom, a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. Isso é fé. Se a Bíblia diz, então isso é verdade. Aí ele volta e diz, tudo bem, eu posso sim assumir o hospital. E aí acontece uma coisa fantástica, ele reúne a galera e diz assim, gente, olha, eu vou tomar o hospital agora, a partir da frente, o fulano vai ter que viajar para atender a esposa, eu vou estar com vocês, e vamos revolucionar esse hospital, vamos cuidar dos doentes e tal. Só que tem o seguinte, olha, eu não vou poder pagar vocês. Não vai ter salário, porque não tem de onde tirar, né? Mas eu conto com vocês. E aí o povo se juntou e partiu. Largou ele na mão. E aí ficou o Hudson sozinho com os doentes. Só que a galera que ele cuidou, que foi curada, que foi amada, que foi tratada, falou, nós vamos caminhar com você então e vamos te ajudar a cuidar desse hospital, vamos cuidar das outras pessoas. Deus tira as coisas de onde elas não estão. Deus faz as coisas acontecerem em resposta à nossa fé. Né? A gente pode pegar na Bíblia qualquer exemplo. Tudo que Deus faz de milagre era a partir daquilo que a pessoa já tinha. Só tem esse pouquinho de pão, esse pinguinho de óleo para eu comer e morrer. Aí, então traz um monte de vasilha. Aí multiplica aquilo. Só tenho 5 pãezinhos e 3 peixinhos. Então traz para mim. Aí multiplica. A maioria dos milagres são todos assim. Né? Nunca sai de fora. Sai daquilo que a pessoa tem. Então assim, nós já temos todas as coisas. Na sinopse do livro diz, você tem tudo para ter uma vida tão poderosa e impactante quanto o Hudson Taylor teve. A Bíblia e a fé. É só isso. Você só precisa do exemplar da Bíblia e acreditar que o que está ali é verdade. E aí Deus vem atrás te honrando. Torna-te exemplo na fé. E aí por fim, exemplo na pureza. Pureza aqui ele está falando a respeito de integridade. Seja íntegro. Seja alguém sem mistura. Seja você mesmo. Só que eu queria aqui fazer um paralelo também. Às vezes, querido, naquela mesma lógica de intimidação que eu falei, que o inimigo usa com a gente ganha alguns rótulos. Não, porque você é descendente da família tal, então você é isso. Não, porque você nasceu no mês tal, signo tal, você é assim. Não, porque desde criança eu observo que você é isso. E a gente ganha alguns rótulos. Escola, família. E a gente às vezes assume isso como parte da nossa personalidade. E às vezes, coisas nesses rótulos que são ruins, que são pejorativas, mas que a gente entende que a gente é assim. Não tem o que fazer. Infelizmente eu sou assim. Mas olha só, eu entendo que a verdade daquilo que nós somos é aquilo que a Bíblia diz a respeito de nós. Então se tem alguma coisa no nosso comportamento que não condiz com aquilo que a Bíblia diz, então é isso que está errado, não eu. Eu sou exatamente como Deus me vê. E aquilo na minha vida que não condiz com essa minha imagem de homem santo de Deus, que é como Deus me vê, então eu vou dizer, olha, isso não faz parte de mim. Olha Deus, isso aqui aconteceu, mas eu não aceito isso na minha vida não,
Isso é muito diferente de eu pensar que eu sou um pecador, mas que, quem sabe, um dia eu posso ir lá chegar na... Não, Deus me chamou para ser santo. E o pecado fica aqui tentando mentir quem é a minha identidade. E aí quando eu cometo pecado, eu penso que eu sou um pecador. Não. O Senhor nos lavou e nós somos pessoas lavadas e remidas. E o Senhor nos chamou para viver em pureza. Em pureza. E às vezes, quando essas coisas acontecem, nós precisamos ter muito claro, né? Tomar posse da nossa identidade e renunciar ao pecado, e dizer quem nós somos no Senhor. Esse texto que eu falei a respeito da descida do monte lá, 2 Coríntios 3, ele fala assim, a glória que vocês têm hoje é permanente, é a glória do Espírito Santo. Ele diz assim, daí dia a dia, de glória em glória, você vai ser transformado para ficar mais parecido com Jesus, a imagem de Jesus, espelhar a glória de Jesus. Então eu penso que integridade tem a ver com você espelhar quem Deus é ser você na essência, ser você como Deus criou para você ser, sem o pecado. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Fernando Pessoa, é um poema. Põe quanto és, no mínimo que fazes, para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes, assim em cada lagoa a lua toda brilha, porque alta vive. Eu acho isso aqui cristão, eu acho isso aqui a palavra de Paulo. Você diz, olha, para que você seja grande, seja você mesmo, mas na totalidade, seja inteiro, que nada teu seja tirado, que nada teu seja exagerado, seja você. Põe tudo que você tem em cada coisa que você faz, no mínimo que você faz, põe tudo. Aí ele diz assim, ó, porque dessa forma, em cada lagoazinha, a lua inteirinha brilha. A lua toda aqui, a lua toda naquele lago. Não é um pedacinho da lua aqui, um pedacinho da lua lá. Ele está dizendo assim, ó, porque a lua vive em um lugar alto, em cada lagoa ela se mostra inteira. E eu estou pensando, nós somos espelho da glória de Deus. Isso significa que em cada vida aqui, em cada coração, a glória do Senhor deve brilhar de forma plena. Eu posso enxergar Jesus em você. Por quê? Porque você tem decidido viver nos lugares altos. Porque você tem escolhido caminhar com Ele. Porque você tem entendido que não dá para viver uma vidinha mais ou menos. Até dá para sobreviver. Mas você não vai andar em poder. Você não vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser privado desse relacionamento que Jesus tem para dar para você a cada novo dia. E para que conscientemente nós faremos uma coisa dessa? Não é verdade? Então, queridos, que nós sejamos de fato cheios do Espírito Santo. Só para a gente encerrar, eu quero contar uma historinha para reforçar essa ideia de que isso não é cumprimento de tarefas. Tem uma história que diz de um cavalo branco. O cavalinho estava lá matriculado na escola, e aí ele era a escola do cavalo branco. E o show do cavalo branco ia aparecer, e ele queria muito participar daquilo, ver o show do cavalo branco, é tão legal, e eles vêm lá e a gente observa, eles não têm nenhum ponto de mancha. E esse cavalinho, ele era meio malhado, mas ele sonhava em ser branco, como aqueles cavalos brancos. E aí um dia chega o show do cavalo branco na cidade, e eles pousam lá nos holofotes. Enquanto isso, tinha um treinamentozinho. Nesse treinamento, eles iam aprender a pousar diante do holofote, para aparecer o máximo possível as partes brancas, e ninguém vê as manchas. E eles achavam aquilo o máximo. E aí no grande dia do show do cavalo branco, eles se reúnem para assistir, e todo mundo naquela expectativa, e já começa a ver os cavalos brancos. E aí nisso aparece um alazão lá na cerca e diz para esse cavalinho, escuta, você já viu um cavalo branco? Mas é claro, a gente está aqui no show do cavalo branco. Ele diz, mas você já viu um cavalo branco? Eu já vi. Eu já vi aqui no show do cavalo branco. Aí ele diz assim, de fato, você já viu o cavalo branco? Aí ele falou assim, como assim? Você está querendo dizer que esses cavalos não são brancos? Ele falou, quando você olha para aquele cavalo lá, por exemplo, você está vendo o cavalo inteiro? Não, só uma parte dele. E você percebe que o holofote mostra algumas partes dele, e quando o holofote apaga, esse cavalinho se esconde e ele é guardado por seguranças. E ele fala, puxa, eu não tinha percebido isso. Quer dizer que não existem cavalos brancos? Aí ele fala assim, existe um. Aí ele fala assim, mas e como que eu faço então? Eu queria ser branco. E aí ele fala assim, que na verdade a brancura não está no pelo, a brancura está no coração.
E que existe um cavalo branco. E que é andar com esse cavalo branco e ele fazer dele um cavalo branco, mas no sentido de ser puro no coração dele. E que não adiantava ele ficar ali, que aquela escola era uma ilusão. Porque ele estava aprendendo a posar de maneira que ele parecesse branco, mas ele não era branco. Então essa é uma metáfora que alguém usou para falar a respeito da igreja. Eu venho na igreja e aqui eu tenho que buscar de fato me relacionar com Deus. A pureza vem do meu relacionamento com Ele, não vem das minhas atitudes, das coisas que eu aprendo a fazer, dos jargões que eu aprendo a falar. Isso não faz de mim um homem santo. O que faz de mim um homem santo é eu estar na presença de Deus, é eu caminhar com Deus. E aí quando eu venho na igreja, eu venho para expressar aquilo que de fato eu tenho no meu coração. Mas assim, eu posso viver uma vida de aparências. E aí eu fico privado desse poder todo. E eu entendo que isso não é o propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus é que nós sejamos, como eu disse, cheios do Espírito Santo. E a gente só vai ser cheios, querido, quando a gente parar de querer enfrentar o pecado no braço. E a gente falar assim, então, larga a mão de preocupar com o pecado. Deus, vou andar com você. Vou andar em santidade. Vou viver a tua palavra. Vou investir meu tempo em oração. E aí essas outras coisas vão deixar de falar mais forte. E a presença da glória de Deus vai começar a brilhar em mim. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Passar a palavra para o pastor Ronaldo. Deus abençoe. Obrigado.